Olá, meus caros e nobres alunos, é um prazer estar aqui com vocês novamente e eu gostaria, de trabalhar com um problema real, nesse segmento, é bem hands-on. Tem uma parte desse trabalho que vocês já fizeram, já todo mundo desempenhou contento essa parte. E agora o que nós faremos? Só recontextualizando tudo que foi feito até esse presente momento. Nós, em particular vocês, foram no Atlas, onde tem uma coleção de experimentos, tem quase 1000 experimentos de Single Cell Expression. Vocês escolheram, um experimento e esse experimento está presente nesse Atlas, principalmente com os dados produzidos. No caso, é uma matriz com uma contagem de transcritos. Então, cada experimento tem lá a sua matriz com uma certa contagem de transcritos. E vocês escolheram. Nós aqui, nessa segunda parte, o que nós faremos? Nós vamos fazer o que a gente chama, na ciência da computação, de uma seleção de atributos. A primeira parte que foi desenvolvida desse trabalho, corresponde àquela em que vocês, fizeram agrupamentos. Foi fornecida uma matriz, vocês foram lá, baixaram uma matriz associada a um experimento. Em geral, eu sugeri que não passasse de 20.000 leituras de transcritos por 5, 6.000, 10.000 células, para que vocês não tivessem muito trabalho na hora de fazer o download, a manipulação, e coubesse numa máquina comum, como a que eu tenho aqui. Essa parte eu também farei, farei um exemplo aqui com vocês. Eu escolhi um experimento que tinha aproximadamente 20.000 linhas, ou seja, 20.000 possíveis leituras de transcritos, por cada célula, e o número de células estava na faixa de 7.000, 6.700, um número desse tipo. Uma vez baixada essa matriz, eu já pedi para vocês fazerem, que foi extrair as características principais dessa matriz. Em matemática computacional, em ciências da computação, esses elementos são associados a alguns conceitos, conceitos de padrões e pesos associados a esses padrões que tem nessa matriz. Uma matriz é um conjunto de números, um conjunto de colunas. Para nós, cada coluna dessa matriz é uma entidade. Essa entidade está descrita por 19.000 atributos, como no meu caso particular, e eu tenho um domínio ou um universo de 6.700, 6.200, eu não me lembro bem o número, de células, cujos transcritos foram anotados. Cada célula tem lá seus transcritos anotados. A partir de, pode ter um subconjunto lá das 19.000 possibilidades. Essa matriz é uma matriz extremamente esparsa, tem poucos valores diferentes de zero, e também muitos valores muito próximos de zero. Então, num primeiro momento, o que foi feito? Desceu-se essa matriz,
né, exibiu-se as características dessa matriz, né, e numa primeira parte aqui fez-se uma clusterização. Vocês tiveram alguns clusters, né, associados a essa matriz, isso já foi feito, né, exibiram esses clusters a partir dos seus centros em uma esfera compatível com o número de elementos no cluster, no agrupamento. E agora essa parte nós vamos nos dedicar a fazer uma seleção de atributos, de forma a tentar, né, descobrir uma assinatura para cada um dos agrupamentos. Então tem lá, no meu caso eu tinha 6 clusters, 6 agrupamentos, né, e eu gostaria de saber, né, quais são, né, os transcritos que caracterizam cada um dos agrupamentos, né? E nós vamos fazer isso utilizando alguns recursos que são conhecidos como regressão logística, no caso particular é a regressão logística modificada, pelo seguinte, né? Por que a gente fala que é regressão logística modificada? Porque nós vamos fazer um oráculo, ou seja, nós vamos fazer um classificador para identificar, né, para classificar, né, cada célula como pertencente a um cluster ou não. Né? Nós vamos calcular, a partir da forma da logística, um P de X que vai estar entre 0 e 1, quando estiver próximo de 1, pertence ao cluster, 0 não pertence ao cluster. O classificador aqui, né, é meio que coadjuvante do processo. Né? O que nos interessa é um certo efeito colateral. Quando a gente constrói esse classificador, né, no ato de construir esse classificador, nós temos que atribuir pesos a cada um dos atributos, a cada uma das contagens de atributos. E esses pesos, né, podem ser positivos ou negativos. Os pesos positivos são aqueles que contribuem para que eles acabam contribuindo para que uma dada célula pertença ao cluster, e os pesos negativos estão associados, né, ao não pertencimento ao cluster. O que a gente faz? A gente calcula esses pesos, e uma vez calculados esses pesos, aqueles que são mais importantes, a gente separa. Os mais importantes positivos e os mais importantes negativos, nós separamos, né? E tentamos definir uma assinatura a partir desta separação. É assim que se dá a seleção de atributos. Essa é a primeira parte, é a que eu vou tratar aqui nesse vídeo, e tem duas outras igualmente importantes. Uma, a seguir, a gente teria que validar, nós temos que validar esses atributos que foram selecionados, essas contagens que foram selecionadas, né? E depois, na terceira parte, nós temos que estudar a relevância biológica dessa seleção, né? Nós temos que ter, né, uma explicação, né, de por que, né, são importantes esses atributos para caracterizar aquele cluster. Nós vamos tratar agora, né, dessa primeira parte, que é a seleção desses atributos. Para garantir que esses atributos são realmente importantes para caracterizar o agrupamento, nós temos que fazer, né, que não faremos agora, uma validação cruzada disto, né? Nós temos que usar certos instrumentos da ciência da computação para dizer que sim, né, nós somos capazes de obter um processo classificatório eficiente
usando para classificar o cluster somente esse conjunto de atributos que foram selecionados. Isso tem a ver com a validação, que nós não vamos tratar aqui agora. Nesse momento, o que é que nós faremos? Né? Uma vez que nós já temos os clusters, né, que nós já temos nós já sabemos quais células pertencem a um dado cluster, quais não pertencem, nós vamos, né, fazer um classificador para usar o efeito colateral desse classificador, né? Esse classificador vai ser extremamente eficiente, né, que ele vai usar todos os atributos, né? Então ele vai classificar corretamente com 100% de acerto, curva ROC 1, né? Ele não erra, né? Por quê? Eu vou trabalhar num contexto em que o número de atributos é maior do que o número de entidades, né? Nós vamos trabalhar dessa forma para obter os nossos atributos mais importantes, né? Para isso, nós vamos utilizar uma modificação da regressão logística tradicional. Eu estou querendo fazer aqui com vocês, né, um hands-on, né, porque tem alguns detalhezinhos um pouco chatos aí de manipulação de dados, né? Nós vamos usar aqui um ambiente de prototipagem, que é o MATLAB. Por que esse ambiente? Porque nós estamos querendo fazer protótipos e ele nos permite rapidamente testar as nossas ideias. A ideia é o que a gente espera aqui, que a gente não invista muito tempo em código para poder testar aquilo que a gente espera conseguir, né, com esses nossos modelos. Muito bem. Então, a primeira parte, só relembrando aqui, né, vocês já têm prontas, vocês, num primeiro instante, desceram do Atlas uma matriz no formato, né, uma matriz gigantesca, esparsa, né, no formato do Matrix Market. A grosso modo, o que acontece? Matrizes em que você tem muitos zeros, você não representa esses zeros. É uma perda de espaço e tempo fazer isso. Nós representamos, né, um tripleto. O índice da linha, o índice da coluna e o valor, que seria a contagem. Então, o índice da linha está associado a um atributo. O índice da coluna a uma célula específica e o valor, né, é uma certa contagem, que no caso vocês desceram matrizes normalizadas, é um número que está associado à contagem de um certo transcrito. Associado a isso tem uma identificação do que são os atributos, né? O que significa aquela leitura que está ali, né? Está associada a qual transcrito, né? E também, né, associado a isso, nós temos também umas identificações das células em que foram anotadas esses transcritos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é baixar, né? Está no formato bem inglês, Matrix Market. Nós temos que transformar para o formato do MATLAB e tem uma rotina, né? Vocês já baixaram uma rotina aí que faz isso, né? Então, a princípio a gente tem uma matriz A aqui, que a gente vai trabalhar, de 19 mil linhas, mais ou menos, por 6 mil colunas, né? Onde cada coluna representa uma célula, né? Representa a nossa entidade, está na coluna, que é o quanto, né, essa célula é representada pela sua expressão, por uma quantidade,
pelas leituras de até 19.500, alguma coisa assim, transcritos. Uma vez transformada no formato do MATLAB, vocês desceram aí uma rotina, acharam aí na internet uma rotina que faz isso, né? Eu tenho uma matriz esparsa no ambiente nosso, nesse nosso ambiente de prototipagem, em que nós vamos, né, reduzi-la um pouco, né? Tem muito das linhas, né, que são atributos, não são usadas. Tem valores pouquíssimos usados, valores muito pequenos. Então, por um motivo só de facilitar a nossa manipulação dessa matriz, nós vamos retirar essas linhas, né? Como que nós vamos fazer isso? Né? Em 2, 3 linhas a gente consegue fazer isso. Uma vez, vamos supor que a gente tenha a nossa matriz já disponível, né? E também tem os clusters. Então tem um cluster 1, no meu caso, cluster 1, cluster 2, cluster 3, né? Eu tenho lá as identificações, os números das colunas, né, que estão em cada cluster. No caso aqui, né, nós vamos trabalhar com um certo cluster que eu escolhi, que era o maior deles, né? Eu gostaria de classificar o que tem de comum aqueles indivíduos que estão neste cluster, o que é mais importante que está ali, né, o que os faz ficar ali, e quais são os atributos, né, que fazem com que uma dada célula não pertença a esse cluster. Nós vamos identificar isso construindo um modelo de regressão logística modificada, né? Então a gente alterou o processo de atribuir valores aos parâmetros, porque na forma tradicional espera-se que você tenha poucos atributos e muitos indivíduos. E aplica-se aí um método de mínimos quadrados, no final das contas, para atribuir valores aos parâmetros alfa da regressão logística lá da nossa fórmula do P de x. P de x é uma exponencial, né, do somatório do produto de um certo alfa vezes a contagem do transcrito. Então, né, eu pego essa exponencial, é o numerador da minha fórmula P de x, né, e o denominador é 1 mais essa própria exponencial, né? Essa fórmula dá valores entre 0 e 1, né? Eu espero que os indivíduos que pertençam ao meu cluster tenham o P de x igual a 1 e o que esteja fora P de x igual a 0. A forma que a gente vai utilizar aqui, eu vou utilizar, né, assim, na primeira parte eu vou fazer o seguinte: eu não vou querer trabalhar com 19.000 atributos, né? Isso vai implicar que eu terei que resolver um problema, né, da ordem 19.000. Para minha máquina aqui, né, é muito complicado. Eu tenho um computador simples, ele não é muito sofisticado, já antigo, né, pouca memória, né? Então vou trabalhar na faixa aí, né? Também não vou utilizar a nuvem não, né? A minha internet aqui não é boa, então vou trabalhar, né, com uma vez baixada a matriz, eu vou trabalhar mais de forma local. Então, para isso, com essas limitações, eu fiz o seguinte: eu calculei os máximos, né, para cada atributo. Eu olhei qual que era o valor máximo nas 6.200, 6.500 células que eu tenho. Então tem uma função que faz isso no MATLAB, ele me deu os valores máximos, eu ordenei e dei um corte. Falei, olha, eu quero ficar com no máximo, sei lá, 8.000, mais ou menos,
8.000 possíveis transcritos, né? 8.000 atributos. Não quero passar de 8.000, 19.000 é muito para mim. Né? Os métodos, eles são da ordem N3, então 8.000 para 19.000 tem uma diferença enorme. Com 8.000 atributos eu resolvo rapidamente, né? Assim, praticamente em 1 minuto eu resolvo o problema de um sistema de equações dessa ordem, né? Assim, eu não tenho problemas para fazer isso aqui, né? Fica bem rápido aqui para mim, né? E eu vou fazer uma seleção, né, baseado aí nesses 8.000 atributos, né? Então tem contagens muito próximas de zero, então tem lá um certo atributo que tem uma contagem muito pequena em meia dúzia de células. Nossa, esse atributo eu vou retirar, né? Vou fazer isso para ficar com aproximadamente uma matriz de 8.000 linhas por 7.000, 6.000 colunas, né? O número de atributos, né, vai ser maior do que o número de indivíduos. Eu vou querer fazer isso sempre, né? Depois eu explico, a gente vai explicar um pouco melhor, né? Porque a gente vai querer fazer isso. Isso aí vai nos permitir, né, selecionar os atributos que são mais importantes. Essa é a primeira parte. A segunda depois vai ser validar. Eu não vou tratar disso nesse segmento. Então vamos lá. Agora vamos entrar no computador. Então, eu já estou aqui no MATLAB, né? Já estou pronto para iniciar os trabalhos, né? Está aqui. Então vamos lá. Muito bem. Eu já executei a parte que carrega a matriz A aqui do meu diretório. Então, se eu fizer RUS A, eu tenho lá uma matriz com 18.958 linhas por 6.178 colunas. Então, tem 6.178 células, né? E até 19.958 possíveis contagens de, né, expressos, né, por uma certa célula. Muito bem, a primeira coisa que eu vou fazer é reduzir essas dimensões. Isso aqui é muito grande para me trabalhar nessa máquina, né? Assim, muito grande assim, vai ficar tudo muito lento, demorado, etc. Então, para ficar mais fácil, o que eu vou fazer? Existem muitas contagens que são insignificantes em todas as células. Então, essas contagens que são muito pequenas, né, que correspondem a atributos, eu vou reduzir. Como que eu vou reduzir isso? Né? Eu vou utilizar aqui 2 comandos no MATLAB para fazer isso. Vamos supor, vou criar uma matrizinha aqui pequena. Essa matriz, já comecei. Eu vou criar aqui essa matrizinha aqui, só para a gente experimentar o comando max. Ele dá o máximo de cada coluna. Então, se eu fizer, sei lá, M, né, igual a max dessa matriz A, ele vai me dar um vetor linha, que são os máximos de cada linha, de cada coluna, desculpe. Então, aqui nessa primeira coluna, o máximo é 6, na segunda é 27, na terceira é 8, 41 na quarta e 5 na 10. Eu vou utilizar esse comando, né, para descobrir qual que é o valor máximo de transcritos para cada atributo, né? Cada atributo, para mim, né, é a leitura de um certo transcrito.
Então, se eu tenho o máximo de um atributo, por exemplo, o terceiro atributo tem leituras baixíssimas em pouquíssimas células, o máximo vai ser um valor pequeno. Esse atributo é candidato a sumir para nós, né? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou usar... Eu estou anotando aqui no script que eu vou enviar para vocês todos esses comandos, tá? E vocês vão fazendo algo similar aí no trabalho de vocês. Então eu tenho aqui, né? Eu vou fazer o máximo. Eu vou pegar, né? E achar os valores máximos, né, das leituras de cada um dos atributos, dos 18.900 que eu tenho. Eu vou fazendo comando a comando, levando aqui para o ambiente, né, tirando do script e trazendo para cá. Então tá aqui, já fez, observe, isso é instantâneo, né? Agora o que eu vou fazer é ordenar esses valores para saber em que ponto que eu vou cortar, né? Então vou vir aqui, o sort tem dois parâmetros de saída, né? Que é o val e a posição, né? Por exemplo, eu vou ordenar esses valores, ordem ascendente, né? E os valores, né, vão estar aqui em ordem crescente e pós as posições que eles estão aqui no máximos, né? Vou fazer isso e agora eu vou plotar. Vou plotar os valores em ordem ascendente. Então aqui eu vou fazer essa plotagem para poder definir o que eu vou cortar. Então observe. Está aqui o meu plot, né? Deixa eu aumentar essa janelinha aqui para vocês verem direitinho, né? Então tá aqui o plot. Eu olhando aqui, né? Eu tenho aqui quase que 19.000 atributos, né? Quase que 19.000 contagens. E tem valores máximos aqui que são praticamente zero, muito próximos de zero. Então, batendo o olho aqui, né, eu vou estabelecer que eu vou cortar, eu vou ficar só com daqui para frente, do 10.000 para frente. Como que eu faço isso então? Como é que eu retiro isso? É o que a gente vai fazer aqui agora, né? Deixa eu só voltar aqui a minha janela. Como que nós podemos fazer isso aqui, né? Então voltei aqui, né? Eu vou colocar aqui tipo um limite para cortar, que é, né? Esse limite aqui é o 10.000, né? A partir do valor 10.000, o que eu vou considerar? O val 10.000. Então, vou rodar isso aqui, esse comando aqui, né? Como que eu estabeleci esse limite? Olhando aquele gráfico lá, falar, eu quero trabalhar só com 10.000 para frente. De 10.000 para trás, eu vou cortar. Aí eu fico com 19.000 menos 10.000, fico com 9.000 atributos, uma matriz de 19.000 linhas. Para mim, é coisa que dá para me resolver em tempo razoável nessa máquina aqui, né? Nesse sistema de computação que eu tenho aqui em casa. Então, eu tenho aqui limite val de 10.000, é esse que está aqui, né? É esse valor que está aqui. 1945.5, né? Lá me parece são transcritos por 100.000, né? Então isso aqui é quase que nada mesmo, né? Bem próximo de zero. Pois bem,
o que eu vou fazer? Um outro comando que vai ser interessante aqui para nós, para fazer essa tarefa, é o find. Se eu tenho aqui, por exemplo, é igual a find, o meu valor aqui, aquela variável. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aquela matrizinha, deixa eu voltar aquela matrizinha aqui para me exemplificar. Eu tinha aquela matriz pequena, eu vou salvar, sei lá, em M, é o max de A. Né? Então, eu vou salvar essa EM aqui. Muito bem. Agora eu quero saber todo mundo que é menor ou igual a 10 aqui. Né? Eu tenho um limite, né? Vamos supor que o meu limite seja 10. Eu vou utilizar um comando que é o find. Se eu fizer find, aqui EM, como é que eu chamei aqui antes? Esqueci. M menor ou igual a 10. Deixa eu só exibir o EM aqui. São os valores máximos, né? Se eu fizer o comando find EM menor ou igual a 10, ele vai me retornar as posições desse vetor EM, né, que são menores que a 10. É a 1, a 3 e a última, que é igual a 10, menor ou igual a 10. Feito isso, agora o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o seguinte, eu vou criar os excluídos, né? O meu limite para exclusão, eu falei que é o valor que está na posição 10.000. Observe que eu ordenei o vetor de máximos e os valores ordenados, né, estão... e os valores ordenados estão em val. Né? Eu utilizei o sort aqui para fazer isso. Né? Pois bem, então vou trazer aqui, né, limite é val de 10.000, né? Eu vou tirar o ponto e vírgula para vocês saberem qual que é esse limite que eu usei. Limite é val de 10.000, excluir é find máximos menor ou igual a limite. Então ele vai encontrar na posição, né, quais são as contagens, né, que são menores, cujo valor máximo é menor que esse limite. Muito bem, vou fazer isso, né? Menor ou igual a limite, né? E pôr um ponto e vírgula aqui para não dar eco. Então tá, o limite foi esse aqui, tá? Esse valor aqui do limite. Toda contagem que for menor que o limite, né? Que esse limite, eu vou retirar essa linha. Quer dizer, essa linha da minha matriz. Como que eu faço isso? Eu tenho aqui, eu vou criar uma matriz reduzida. Então, tem aqui essa matriz reduzida. Eu já sei quem que eu vou excluir, né? Então, clear command, tá aqui. A reduzida inicialmente é exatamente a A, e agora, as linhas que estão em excluir são aquelas que é menor, que tem contagens, né, da matriz A que são menores do que aquele limite, eu vou colocar, eu vou retirar. Pronto. Claro, né, o Roscovid é uma... Quer ver? O Roscovid estava lá também no repositório, por exemplo, Roscovid 1.
né, é a identificação desse transcrito. É isso que está aqui. Né? Não sei por que tem esse outro valor do lado. A princípio, todos são iguais, bastaria uma coluna só. Deve ter um motivo para acontecer isso. Mas isso foi importado, né, diretamente do Cell Expression Atlas. Muito bem. Eu também, né, vou fazer o seguinte, né, eu vou atualizar o host COVID, né? Eu vou ficar com o host reduzido, né, que eu vou retirar as identificações dessas linhas também, né? Então, como eu estou retirando as linhas dessa minha matriz A, a identificação das linhas eu estou tirando também, né? Muito bem. Excluir, né? Escrevi errado. Excluir. Peraí. Clear com. Peraí. Aqui tá errado, hein? Excluir. Então vou repetir esse comando aqui. Ctrl C. Vou clear command para ficar essa tela limpinha aqui. Agora Ctrl V. Pronto. Se eu fizer agora RUS A head, é uma matriz de 8.940 linhas por 6.178 colunas, onde as colunas são células. Então, cada célula agora, né, vai ser identificada por até 8.940 contagens, né, de transcritos. Né? E essas contagens já não estão mais muito próximas de zero. Né? Eu pus um limite. Né? Eu estabeleci que eu queria no máximo 9.000 mesmo, né? E excluir todas as linhas, né, que tivessem um máximo de transcritos abaixo de um certo limite. Só para ver aqui, RUS host head, né, que a gente está chamando, tem 8.940 nomes, né, associados eu sei com quem que eu estou trabalhando, né? Muito bem, feito isso, praticamente o nosso trabalho, né, tá terminado, né? Tá muito fácil, para dizer a verdade. Essa era uma parte que era um pouco complexa, né? Isso, no ambiente fica muito fácil. Aqui, né, eu vou saltar, porque esse aqui é da primeira parte. Né? O que vai interessar é o seguinte, agora, para esse trabalho agora, né? Eu vou construir um modelo. Eu vou construir um modelo para o maior cluster. Né? Então, vou construir aqui um modelo para o maior cluster. O meu maior cluster, né, é o cluster 3. Né? Como é que eu obtive esse cluster 3 aqui? Esse cluster 3, no K-means, né? Só chamando aqui, só mostrando um trecho aqui do K-means, né? A saída era os centros, né? E os clusters. O que são esses clusters? É um número, no meu caso, entre 1 e 5, né? Identificando, né? A qual cluster pertence a cada entidade.
Como eu tenho 6.176 células, esse tamanho desse clusters aqui, né, o tamanho desse cluster é exatamente esse, né? Deixa eu dar um clear command aqui. Se eu fizer aqui RUS clusters, que é um parâmetro de saída lá do K-means, né? Lá da primeira parte, tem 6.178. E o que tem nesses... ou seja, eu vou ter um número, no meu caso, de 1 a 5, associado a cada uma das minhas 6.178 células. Se eu fizer aqui, por exemplo, clusters de 1 a 10, por exemplo, ele vai me dar números, né? Observem, a primeira célula está no cluster 2, a terceira no 3, a quarta no 2, a nona no 5 e assim por diante. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu fiz o seguinte comando, cluster 3, chamando de cluster 3, é igual find, né, quais as posições que clusters, deixa eu só, clusters, né, eu chamei de clusters, find clusters igual a 3. Por que eu estou escolhendo 3? Para esse primeiro modelo aqui, né, eu vou fazer o seguinte, o cluster 3 eu vi lá o que tem mais indivíduos, né? É find clusters igual a 3. No caso, se eu quiser saber o número de elementos de cluster 3, é um numel, number elements. Cluster 3. Tá aqui, 3.071 células nesse cluster 3. Então eu quero fazer um classificador para dizer se uma célula pertence ao cluster 3, né? Ou não. O P de X vai ser 1 ou 0, né? Muito bem. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou construir o meu modelo. Agora, qual que é o meu modelo, né? O modelo é o seguinte, eu vou fazer, né, a seguinte coisa. Imagina, né, deixa eu entrar aqui, deixa eu ver, adicionar páginas. O meu modelo é da seguinte forma, né? Eu quero fazer o seguinte, né? Eu tenho aqui o meu P de X, né? É igual a um E elevado alfa i xi sobre 1 mais E elevado alfa i xi. Imagina o seguinte, se esse número aqui for positivo, né, a exponencial desse número vai ficar muito grande, né? O que a gente espera? Se esse somatório de alfa i xi maior que 0, eu vou ter E elevado a 10, por exemplo. E elevado a 10 é 1 milhão. Dividido por 1 mais 1 milhão é praticamente 1. Praticamente 1. Agora, se esse somatório
né, se o αi vezes o xi, ou seja, αi são valores que eu vou atribuir aqui, que eu quero descobrir, né? Quais são esses valores que eu quero descobrir? Né? De tal forma que essa fórmula funcione adequadamente, né? Porque se essa somatória aqui for menor que zero, vai ficar e elevado a menos 10 é 1 sobre e elevado a 10. É 1 dividido por um número muito grande, que é praticamente zero. Dividido por 1 mais zero, isso aqui é mais ou menos, né? Isso aqui é mais ou menos zero. Então, essa fórmula aqui dá dois valores. A questão toda é saber o seguinte: quais os pesos que eu devo atribuir para cada contagem, de tal forma que o resultado dê 1 ou 0 nessa fórmula, dependendo se o indivíduo, né, se a célula, né, cada célula para mim, né, é uma entidade. Essa entidade aqui, né, peraí, tá, isso aqui ficou muito ruim. Essa célula aqui, né, tem um conjunto, né, no nosso caso agora, de, não me lembro, mas 8.000, acho que 8.940 atributos, né? São 8.940 leituras, né, de transcritos. Quais devem ser o alfa 1 que eu devo atribuir para esse atributo, alfa 2, alfa 3, etc., de tal forma que essa fórmula fique consistente. Para todo mundo no cluster 3, então vou ter aqui um cluster 3 e aqui o resto do mundo. Né? Para todo mundo aqui, né, eu quero que essa fórmula funcione. O P de x, se eu pegar um indivíduo daqui desse cluster, o P de x dê 1. E se eu pegar um indivíduo fora, o P de x dê 0. Muito bem. Né? Então, eu vou descobrir, né, quais devem ser esses valores de alfa. Não é o caso aqui, mas se vocês precisando, depois é só me avisar que eu posso dar uma aula só focado no método em si. Hoje aqui nós estamos pensando mais na parte prática, né? Eu quero construir um modelo, né? Eu já quero, né, sair daqui com o modelo construído. Vocês vão ver que já estamos no caminho, né? Muito bem. Como que eu vou fazer então? Então, venho aqui para construir esse modelo, né? Então, eu já tenho os clusters formados, né? Eu vou fazer o seguinte, eu preciso de um vetor de termos independentes, né? Eu vou ter associado a cada célula, a cada um dos meus indivíduos, um log de chance 1 ou log de chance 0. O log de chance 1, né, eu estou adotando como 12, né, isso aqui é uma conta simples de fazer, né, mas observe o seguinte, se eu pegar o log, né, o que é a chance? É P de x sobre 1 menos P de x. Se eu pegar o P de x1, eu não posso usar. Eu vou usar, por exemplo, 0.9999, que é o log da chance 1, que é uma aproximação, dividido por 1 menos o P de x, que é 0. A chance é o P de x sobre 1 menos P de x. Eu não posso usar P de x igual a 1, porque essa conta não existe. 1 dividido por 1 menos 1 não vale, não existe. Então, vou colocar aqui, isso aqui, 0,999, né? Calcular esse log aqui, observe que esse log aqui dá 11,5. De forma similar, eu tenho o log, log da chance 0 também,
né? Então vai ser log de... O zero para mim vai ser 0,12345, é o P de x. O zero eu não posso usar porque log de zero é menos infinito, então tem que pôr um número para isso. O zero, para mim, matemática aplicada, eu estou satisfeito aí com 0,0001. Um menos o que seria o P de x igual a zero, que é esse que está aqui. 1, 2, 3, 4, 1. Né? Vai me dar um valor de menos 11. Eu coloquei 12 menos 12. Né? O log da chance 1, 12. Então, já coloquei aqui, olha. Bom, vamos fazer primeiro esse comando aqui. Ctrl C. Ctrl V. Eu tenho A reduzido, né? Para me saber o número de entidades que eu tenho, né? Se eu usar o comando size arred, por exemplo, deixa eu fazer antes aqui. Se eu tenho size de arred, que é a nossa matriz reduzida, ele vai me dar um número de linhas e colunas. Né? Então, eu tenho aqui 8.940 linhas, 6.188 colunas. Muito bem. O número de células, né? O número de indivíduos, né? É o número de colunas que eu tenho. Então, alguns indivíduos desses 6.178 terão o log da chance 1 e alguns o log da chance 0 e outros o log da chance 0. Então, quem pertence ao cluster 3, no meu caso aqui, que é o maior, por exemplo, eu quero que seja log da chance 1. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um vetor de termos independentes, né, que vai entrar aqui no cálculo dos valores dos atributos. Esse vetor de termos independentes inicialmente é um vetor de zeros. Em qual a dimensão dele? É o número de colunas de arred. Arred 2, size de arred 2, né, me dá exatamente a dimensão 2 dessa matriz arred. Feito isso, está todo cheio de zeros, agora eu vou colocar log da chance 1 e 0. Né? Como que eu faço isso? Muito simples também. Né? Então, venho aqui, estabeleci que o log da chance 0 é menos 12, e o log da chance 1 é mais 12. Então, primeiro eu imagino que todo mundo tem log da chance 0. E aqui nesse comando, só quem está no cluster 3, né? Como é que eu achei o cluster 3? Find o vetor saída do k-means, que é clusters, que eu chamei, igual a 3, por exemplo. Né? Então, eu coloquei tudo em clusters 3. Né? Então, tem aqui um conjunto de valores para B, que é dicotômico. Ou eu tenho log da chance 0 ou log da chance 1. Né? Agora, posso sair para montar o modelo. Né? Então, observem. O trabalho de vocês já terminando. Né? Ctrl C. Vem aqui. Né? Deixa eu dar um clear command. Tá aqui. O alfa, né? Claro, a gente pode discutir essa fórmula depois, que é a nossa contribuição. Né? Em geral, né, no caso da regressão logística, eu tenho essa parte aqui só. Na verdade, é a arred vezes a arred transposto, a arred barra invertida, a arred vezes B. Né?
Aqui tem toda uma explicação, né, de onde vem essa matriz identidade aqui. Mas não é o caso agora, na hora que vocês tiverem... eu posso explicar direitinho para vocês, vou mandar um texto depois, que eu usei num trabalho, para vocês terem uma justificativa aí no trabalho final a respeito disso. Então vamos lá, ele está calculando aqui os alfas. É a parte mais pesada, né? Eu queria até marcar o tempo, eu estou aqui no 18, né? A minha máquina, né, uma máquina de 4 anos atrás, né, o processador já está um pouco ultrapassada. Eu esqueci, eu podia ter melhorado, eu poderia ter retirado da memória a matriz A, né? Por isso que está demorando um pouquinho. Eu fiquei com pouca memória, né? Mas deixa eu ver aqui como que está o desempenho. Ctrl Alt Del, né? Eu vou ver aqui no gerenciador de tarefas, né? Desempenho. Eu tô com... Até que eu tô bem folgado de memória. Podia ter desligado esse Wi-Fi, mas tudo bem. Eu não estou usando toda a minha memória, é coisa de CPU mesmo, né? E... Bom, posso sair disso aqui. Peraí. Bom, ele está, né, fazendo isso aqui, né? Eu vou interromper um pouquinho e volto na hora que ficar pronto. Claro, foi só eu interromper, né? Voltou. O que temos agora, né? Temos o alfa. Eu vou plotar esse alfa. O alfa foi calculado, né? Sem nenhum problema. Eu não tive nenhum warning de que tem alguma coisa errada, né? Nenhuma mensagenzinha em vermelho. Eu vou plotar esse alfa. Plot alfa asterisco, que são os pesos associados a cada um dos atributos. Tá aqui, vamos lá. Muito bem, né? Observem que eu tenho uma nuvem de valores aqui, né? Próximas de zero, né? E os atributos com os maiores valores de alfa são os mais importantes. E os menores também. Isso aqui são os atributos que contribuem para que uma célula pertença ao cluster 3. Atributos que retiram, né, são os atributos que retiram uma dada célula desse cluster 3, indicam que a célula não pertence ao cluster 3. Essa, então, é a seleção de features. Eu vou vir aqui, eu vou marcar alguns, né, e retirar. Né? Por exemplo, eu vou trabalhar aqui da seguinte forma. Deixa eu voltar aqui para a tela de comando. Se eu fizer o gname aqui, né? Esse gname... Opa, peraí. O gname vai me permitir usar um cursor para marcar aqueles pontinhos lá do alfa.
Epa, não sei por que ele está... Ah, tá, peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá, que isso aqui está ativo. Deixa eu desligar isso, pronto. Agora deixa eu voltar aqui. Gname. Eu tenho aqui Gname. Então tem isso aqui, olha. Ó, esse aqui, 2221 é o mais importante, o segundo mais importante é esse, o terceiro me parece ser esse, o quarto. Da mesma forma, esse aqui é o mais negativo, esse aqui é importante também, esse é importante, e assim por diante. Eu vou separar um conjuntinho aqui, né? E explorar isso. Pronto, minha seleção de atributos está pronta, né? Para que a gente não fique com muita coisa, marquem 5 positivos e, sei lá, 5 negativos, né? Por exemplo, se eu quiser fazer isso via comando, né? Mas esse gráfico vocês mostram, olha, esses são os mais importantes positivos, esses mais importantes negativos. É claro que o escape desliga esse gname. Eu posso fazer o seguinte, olha, val aqui, ordenar os valores de alfa na ordem ascendente, como é o padrão, pos é igual sorte alfa. Né? Aí eu vou fazer o seguinte, olha, os mais negativos, né, são as primeiras posições. Então, por exemplo, pós de 1 até 5, eu tenho quais são as leituras mais negativas. Vamos ver aqui no gráfico o que nós marcamos. Vamos guardar aqui o 2209, é o que tem que estar mais negativo. Então, o 2209 está aqui. Olha ele aqui embaixo, o 2209, é o mais negativo. O mais positivo é o 2221, então vai ser o pós, né? Vamos lá no... Clear Command. Se eu fizer o pós de end menos 4, os finalzinhos, né? O end é a última posição do vetor pós, menos 4 até end. Eu quero 5 mais positivos. Tá aí, né? O mais positivo é o 2221, né? Só para confirmar aqui no desenho, no gráfico. Olha ele aqui, 2221. Correspondem a quais genes? Quais genes que isso corresponde? Ah, eu tenho aqui Rose Red, né? Que eu chamei, acho que é Rose Red 2221 é esse que está aí, né? Esse é o transcrito associado ao 2221, né? Descubram o que é isso, né? Essa é a forma, né? Essa é a forma de se fazer, né? Então, né, observe a parte computacional, usando o nosso ambiente de prototipagem, é muito fácil. O principal vocês já têm, que é a matriz, a parte de clusterização, né? Isso aí já foi feito. A seleção de features é essa.
A próxima etapa agora, né, é rapidinho, é só para me mostrar, eu gostaria de mostrar que o P de x é 1 quando tem que ser 1 e 0 quando tem que ser 0, né, quando eu utilizo esse modelo que está aqui. Então vamos lá, vamos ver lá o que a gente consegue, né? Voltando aqui, eu tenho que computar, né, o P de x. Deixa eu ver aqui onde que está isso aqui nesse... eu não fiz. Eu fiz para um outro caso. Mas eu vou calcular o P de x, tá? Não, peraí. Isso aqui eu não vou passar para vocês, não, tá muito ruim. Eu vou fazer deixa eu fazer outro aqui. Né? Não gostei, não. Peraí. Depois eu copio isso aqui no script e mando para vocês. O meu P1... né? Eu vou separar, eu vou calcular o P, né? Para calcular o P, eu vou fazer um aux igual a head. Eu tenho que calcular todos os somatórios de alfa i. A head transposto vezes o alfa. Com isso, eu calculei o alfa vezes o alfa i xi, somei, né, para todo mundo. Né, o MATLAB tem essa vantagem, né, faz muita coisa. Né? O numerador em notação matricial é a exponencial desse aux. E o P de x, né, na verdade, vai ser P igual... igual ao numerador, ponto barra, 1 mais numerador. 1 mais... 1 mais 1, ponto e vírgula. Tá aqui o P. Agora, quem que é P1 para mim? É todo mundo que eu dei o log. Quem é que são as probabilidades do P de x igual a 1? Né? Quais são as células que eu gostaria que o P de x fosse igual a 1? É todo mundo que o B é log da chance 1. Então, vou fazer o seguinte, olha. Find B igual log chance 1. Né? Isso aqui tem que ser um número de elementos lá do cluster 3. Então, o numel de P1 é 3000 e alguma coisa. Exatamente, 3071. E o P0, por outro lado, é igual find. Quem que eu gostaria que desse 0? Todo mundo que não pertence ao cluster 1, que é o B igual log chance 0. Pronto. Agora eu vou plotar. Eu espero que todo mundo que tem o log da chance 1 deu P de x igual a 1, todo mundo que tem o log da chance 0 deu P de x igual a 0. Né? Então, eu vou plotar o plot P0, aliás, P de P0, todo mundo que está em P0. Desculpa, eu vou começar com 1, eu gosto de começar com 1. Todo mundo que está com 1. Vou colocar o transposto aqui para concatenar isso, né? E o P de P0, que eu acabei de calcular,
transposto um asterisco. Pronto, vamos lá ver o plot que deu. Não é surpresa, né? Todo mundo que tem que dar 1, dá 1. Todo mundo que tem que dar 0, dá 0. Claro, né? É isso que a gente queria mesmo, né? Isso aqui é a probabilidade. Isso aqui de ser do cluster 3. Probabilidade de não ser do cluster 3. Né? Aqui usando todos os atributos, né? Observem que nós usamos, nossa, 8.000 atributos para fazer isso, né? A ideia agora, né, é validar aqueles atributos que vocês estão escolhendo num outro processo, né? Já é uma segunda fase, né? Para provar que esses atributos realmente são importantes, né? Mas aí a gente vai mudar um pouco esse método da logística para que ela possa funcionar adequadamente, né? Esse gráfico também faz parte aí do trabalho de vocês, né? Vocês salvem como uma imagem, dão um copy-paste, né? Vai ficar faltando, né? Não para esse trabalho, né? A validação desses marcadores, né? Vocês pegaram lá, sei lá, 10 marcadores positivos e 10 negativos, agora eu teria que colocar esses marcadores num contexto de validação cruzada para garantir que com esses marcadores eu sou capaz de identificar os indivíduos do cluster 1 e os indivíduos do cluster que não são do cluster, desculpem, do cluster 3, que era o meu maior, e o que não são. Se eu consigo uma sensibilidade, especificidade alta, né, com um dado método, né, eu estou dizendo que eu tenho realmente uma validação cruzada, né, eu realmente tenho os marcadores aí. Mas isso é uma parte a seguir, né? E teria uma outra parte depois que seria, eu espero que vocês me ajudem nisso aí, né? Essa terceira parte de especular um pouquinho dos marcadores que vocês acharam. Claro, né? Isso depende um pouco de sorte, né? De vocês enxergarem alguma coisa biológica nisso que está aí. Mas esse é o trabalho, né? Deixa eu fechar isso aqui, parar de falar aqui. Eu ainda não estou encerrando não, viu, gente? Ainda tenho uma conversa com vocês, né? Só um minutinho aqui. Cadê o Oca? O Oca sempre... Muito bem, né? Nosso trabalho, né? A primeira parte vocês completaram com sucesso, que era definir os clusters, que seriam as classes. Essa é a segunda parte, em que vocês estão definindo os marcadores e eventualmente, né, talvez ainda dê tempo de vocês fazerem um arrazoado a respeito desse conjuntinho de marcadores que vocês estão descobrindo, né, para cada uma, para o trabalho que vocês escolheram lá no Atlas do Cell Expression. O que vai ficar faltando, né? Supondo que vocês encontraram uma relevância biológica para esses marcadores. Vai ficar faltando o que a gente chama de validação cruzada, né? Dado o conjunto original de células, eu vou retirar algumas para teste, né? E verificar se, usando esses marcadores, né, eu sou capaz de obter classificadores, um classificador, né, que tenha uma sensibilidade e especificidades altas, né? A gente faz esse teste, né, retira aleatoriamente alguns, né, 30%, 40% da base, para ficar como queries, como testes,
né? E a gente constrói modelos com as outras, mas usando estes marcadores que vocês definiram. A gente utiliza um outro método de regressão logística que a gente criou, chama método ADOC, né, em que para cada uma das queries que vocês vão separar para testes, né, a gente cria com estes marcadores um modelo específico. A gente vai lá, busca um conjunto pequeno, né, de indivíduos, entidades que são muito parecidas com a query, que são positivas, pertencem ao cluster, e muito parecidas com a query que não pertence ao cluster. Monta esse modelinho com esses marcadores, com esses valores de alfa, me dá um P de X. Normalmente, né, a gente tem tido muito sucesso com esse método ADOC, um método muito interessante. É ADOC porque ADOC é uma palavra latina, né, que tem significado para o fim exclusivo, para uma comissão ad hoc, é uma comissão criada só para resolver um certo problema, por exemplo. Então, método ad hoc. Né? Eu monto esse modelo, dou o valor de P de X. Em geral, ele é muito eficiente. Né? A gente consegue sensibilidade e especificidades acima de 90%. Né? É muito bom isso. Não dá para usar o método tradicional, esses que a gente andou usando, que a gente poderia usar, porque aqui eu tenho milhares de indivíduos e poucos atributos. Teria que utilizar algum outro algoritmo de pesquisas, né? E a gente tem um algoritmo bom para isso, baseado nisso que está aí. Né? O ADOC funciona muito bem. Imagina, se eu tenho um classificador que classifica muito bem com esses atributos, significa que esses atributos são significativos. Essa é a lógica aí que a gente vai utilizar nesse trabalho. Mas é isso. Qualquer dúvida, por gentileza, me procurem. Quem quiser desenvolver o ADOC depois, as ordens é muito simples e rápido, né? É muito pouca coisa, né? Por favor, me chamem no Teams, qualquer dúvida. Estou enviando, né, esse script que eu estava desenvolvendo aqui para vocês, né, para vocês trabalharem aí nele, tá? É isso. Até a próxima.